Está no ar mais um Perdidos no Play. Eu sou Ramon e hoje eu tô aqui com o Márcio Moreira do nosso site. E aí, Marção, beleza? E aí, tamo na área. Pilhado, né? Eu sei que você tá na pilha, né? Tu gosta dessa parada de criação de jogos e por isso a gente trouxe Rafael Rocha da Secular Games, a galera que tá ajudando a tocar o concurso Faça Você Mesmo. Então seja bem-vindo, Rafael. A casa é sua, cara. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite aí. A ideia até desse programa surgiu através do Márcio. Eu sei que o Márcio é um dos caras que sempre quando a gente se encontra, ele fala: pô, eu tive uma ideia pra um jogo que eu queria usar essa mecânica, essa daqui. Até a nossa mesa de mago mesmo, né? O Márcio também traz alguma... Eu sou sem vergonha, cara. Eu sou um pilantra, porque eu me auto-saboto. Se eu botasse tudo que eu na pista, tudo que eu invento, eu não ia ter tempo, não ia ter vida. Porque a ideia vem mais do que eu faço. Eu não faço nada, mas a ideia tem um monte, entendeu? Mas a ideia, o mundo tá cheio. E aí, quando você falou, cara, apareceu o concurso do Faça Você Mesmo, vou entrar, vou fazer, e aí teve a ideia de fazer o cast. Mas então... Tem uma meta pra me botar pressão, com objetivo, tema de tema, tudo. E aí, 5.000 palavras, que é bom. Acabou. Então, vamos começar te perguntando, Márcio, como é que você decidiu entrar no concurso do Faça Você Mesmo e se você já conhecia as edições anteriores? Eu já tinha ouvido falar, só que eu ficava naquela, pô, será que acabou? Porque teve um hiato, né? O Rocha vai até poder explicar pra gente mais ou menos aí como é que foi esse tempo aí. Contar da história do Faça Você Mesmo, do FVM, e da volta dele, falar um pouquinho mais sobre o concurso desse ano, das outras edições, quais foram as pérolas que foram reveladas aí nesse processo. Como eu disse, eu escolhi participar para poder me obrigar a me disciplinar, que eu não sou muito disciplinado na questão de criatividade, eu gosto muito da fagulha da ideia, mas na hora de botar no papel, de fazer o procedural, de formatar, bate aquela preguiça, eu me saboto. Aí é uma maravilha, fica meu computador cheio de pasta de projeto inacabado, assim. Então, assim, espero que dessa vez eu consiga, quem sabe. O prêmio pra mim vai ser pelo menos terminar alguma coisa, nem digo ganhar. Criar um jogo, né? Criação de um jogo, cara, eu acho que já é um prêmio muito grande. Até porque, por exemplo, é engraçado, eu vou estar aqui, falei com eles antes de a gente começar o programa, eu tô mais de orelha, eu sou a galera do chat que não sabe sobre game design, não sabe sobre criar jogos, e eu vou estar aqui... Tem a gente que saiba pra caramba no chat, não quer dizer nada. Não, então, eu tô falando, alguém que esteja no chat que não sabe, eu tô representando eles, que eu vou fazer perguntas sobre quem nunca criou o jogo, não tem ideia de game design, por exemplo, eu não tenho essa pira. Então vamos ouvir o nosso especialista, Ramon? Exatamente. Vamos ouvir, que acho que já deu já. Rocha, como é que começou o FVM? Primeira edição, como é que ele surgiu? Qual foi a ideia por trás dessa criação do concurso? Cara, então, a gente começou em 2011, a primeira edição aconteceu em 2011 mesmo. E aí a ideia era o seguinte, a gente via que lá fora tinha alguns concursos, por exemplo, o Game Chef, que até já teve edição nacional, mas em 2010 só teve uma ou duas edições gringas que eu acompanhei. A gente achou muito bacana e a gente queria fazer alguma coisa assim parecida, porque na época a cena de desenvolvimento de jogos aqui estava ficando cada vez mais em ebulição mesmo, né? Tava aparecendo novos autores, novas editoras, e a gente falou, pô, a gente estava empolgado com a Secular também, né? A gente tinha acabado estava conversando com o Eduardo Caetano sobre o Violentina, que foi um jogo que a gente lançou com ele e tal, e aí a gente falou, pô, vamos fazer... E ao mesmo tempo, tinha uma coisa que sempre me incomodava, que era essa ideia, assim, o autor dos jogos. O cara tá no pedestal, sabe? Tipo, ele é o autor, eu sou o jogador. Nesse pouquinho tempo, né, a gente começou a mexer com essas coisas de editora e tal. A gente falou, o cara que tá jogando na mesa, às vezes podia estar escrevendo um jogo também, sabe? Ele tem um monte de ideia, igual o Márcio. E não cala a boca sobre as ideias, sobre o que ele queria fazer. Falou, vamos fazer um concurso, então, para tentar mostrar que com alguma disciplina, em 15 dias, qualquer um consegue criar um protótipo. Então, não vai ser aquele jogo às vezes, mas é pegar uma ideia, botar no papel, executar ela dentro de um cronograma, início, meio e fim, outra pessoa lê, dá um feedback. Então a gente queria fazer esse exercício. Botar 15 dias, era antes no carnaval, pegava o período de carnaval, e ter tanto essa ideia de que qualquer um pode criar um jogo, se sentar a bunda e tiver com disciplina para escrever e para pensar, como também começar a pensar essa discussão da comunidade. Pô, eu vou ler o jogo do Márcio, vou comentar o que eu não gostei, aí o Rafael lê meu jogo, fala, pô, isso aqui podia usar tal regra que eu li em tal jogo, acho que ia combinar. Então, é começar a pensar essa coisa do design enquanto uma troca.
né? Uhum. Então foi aí que a gente começou e aí a primeira edição foi em 2011, foi legal. A gente teve 20 e poucos jogos. O ganhador, inclusive, foi o Abismo Infinito, do John Bogeia. Que é um jogaço, depois virou um livro bonito pra caramba, né? Pra você ver, de Sim. uma Game Jam dessa, saiu um livro que é muito maneiro. Sim. Na verdade, a edição foi ele e um outro jogo chamado Onírica, que é um jogo também lindo. Mas o Onírica, por várias questões, o autor teve algumas questões pessoais, deu um tempo no projeto, e o John continuou com o Abismo, mexendo nele, levou para Retropunk, e é um jogo sensacional, assim, eu tenho muito orgulho de, né, provavelmente esse jogo já estava dentro do John já, mas assim, ele surgiu no Faça Você Mesmo, e é um jogo que eu acho sensacional, tanto a versão dele do concurso como a versão final, é uma obra de arte, assim, um jogo lindo, faz exatamente o que se propõe. E a gente continuou com essa brincadeira, o negócio foi crescendo, sabe? Assim, teve anos, se não me engano, em 2013, teve 45 jogos. É muito jogo. É muito jogo, muito Pensar jogo. em 15 dias. Então a ideia é essa, assim, é tentar fomentar a criação, a discussão, né, trocar com o colega. A gente incentiva muito o desenvolvimento aberto. Então vai lá no Facebook, fala o que você está escrevendo, posta você está escrevendo no Google Drive, põe lá o documento. A gente até acabou de atualizar o site do concurso, que já tem alguns projetos que estão em abertos, né, para o pessoal acompanhar, ler, porque eu acho que para criar jogo é só a pessoa ler jogo e discutir jogo, sabe? E aí com isso ela já vai tendo um linguajar, um vocabulário, um repertório de mecânicas, enfim. Esse negócio de produção aberta é uma coisa muito doida, porque eu tava dando uma olhada no que a galera postou antes de postar o meu, eu falei, cara, porque tem temas e tem metas, então cara, a chance de ter alguém que pensou em uma coisa muito próxima do que você pensou é muito grande. Sim. Então, o próprio do Júlio Matos foi uma ideia que eu descartei antes ela morreu no berço, assim, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. E mesmo assim ainda parece um pouco com o que acabou ficando no final, com o que eu tô fazendo agora. Sim. Tem um outro que tá fazendo um outro aspecto do meu jogo, mas também parecido, mas também é diferente, mas é muito parecido. Mas você vai vendo que todos estão nesse barco. Todos estão meio que assim, fala. Quando chega nessa parte, até a gente vai comentar daqui a pouco que tenha as metas, né, e tudo, você que já tinha bolado algumas coisas do seu jogo, e aí você acha que essa parte de ser aberto a todo mundo poder já opinar nos jogos que estão sendo criados, ele é alguma coisa que já te poda ou na verdade ele te instiga a cada vez ir consumindo mais jogos, lendo porque a galera tá criando mais, para você ter novas ideias pro teu jogo? É porque o que acontece? A minha ideia inicial era ter feito desde o começo aberto com a galera para mim que fazer junto com a galera do PNP. Só que aí eu olhei um tema aqui, outro aqui, eu falei, pô, é isso, de cara, eu não pensei muito. Me deixei até influenciar por algumas outras coisas que eu vi no próprio site que não era o tema. Aí comecei a fazer, aí fui bater um papo naquele micro stream que eu fiz com o Igor Moreno, tava lá o Café com Mel, tava, cara, se eu estiver esquecendo alguém, por favor, puxem minha orelha. E aí, naquele curto espaço de tempo, eu tava pensando, cara, eu tô entrando muito solto. Isso é um concurso com tema, com meta, e por mais que tenha tema aberto, por exemplo, eu teve uma pergunta de um participante lá que é fortaleza. O que significa esse fortaleza? Significa o atributo de você ser fortaleza, ser strongest ou fortaleza de uma construção? Aí você falou, não, é aberto. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho, Rocha, que quando você pega todos os temas como um todo e as metas de design como um todo, você percebe que existe um tema central. Assim, não estou aqui dizendo que é carta marcada ou final de filme cantado. Mas a gente percebe que vocês estão muito focados nessa coisa das minorias e de fazer alguma coisa voltado para isso aí. Como é que partiu essa ideia? De onde que veio essa necessidade? E dá uns bisuzinhos de como é que alguém que está querendo ir por esse caminho aí possa
abordar isso, principalmente aqueles que não têm muita voz nisso. Porque você fica meio receoso de você não tem autoridade para falar. É que nem você botar um holandês para fazer o filme do Pantera Negra, sacou? Então, assim, como é que seria isso? O holandês, no caso, um nórdico viking que eu tô falando. Sim. Bom, eu vou só voltar um pouquinho na questão dos temas, porque eu acho o primeiro concurso, se não me engano, foi livre, 2011. Só que a pior coisa do mundo é quando a gente nunca... Quem cria aventura para RPG sabe disso. Você começa uma aventura, o mestre fala assim, então vocês estão lá, o que vocês vão fazer? E aí, até as coisas engatarem, demora. Agora, se o mestre fala assim, vocês estão ali, um cara bateu na porta, o que vocês vão fazer agora? E, tipo, ou então tá faltando combustível, vocês estão na beirada da estrada e tem um carro chegando. Já seta a cena, já insere um enquadramento e já coloca todo mundo em ação, porque você começa a pensar sobre a situação. Então, os temas, em alguma medida, eles ajudavam isso. Assim, o camarada vai lá e vê Fortaleza, às vezes ele não estava pensando nisso, mas, pô, já tinha uma mecânica, eu posso usar a Fortaleza como força, eu posso usar a Fortaleza como uma construção. Então, a ideia é que o tema, eles vão evocando algumas coisas na cabeça do pessoal. E como é um tempo muito pequenininho, 15 dias, eu acho bom ter uma certa margem, sabe? Porque senão a gente fica muito solto, cria jogo sobre qualquer coisa. Para mim, uma das lições, assim, isso é a minha visão pessoal, tá? E do resto dos meninos da Secular, do Sago, do Eduardo, é que no começo o game design é sobre foco, assim, o que você quer fazer com o jogo? Você vai lá e tenta fazer aquilo. Depois você vai acrescentando mais coisas, mas assim, se o jogo propõe tenta fazer A o melhor que você consegue. Né? Não tenta fazer A, B, C, D até F, não. Porque geralmente é mal. Saber desapegar de algumas mecânicas é muito difícil. De alguma ideia. Né? Guarda aquilo para um outro jogo, né? Sim. Ou depois, num segundo momento, o A tá funcionando lindamente, talvez você consiga fazer o C. Né? Então, a ideia é um pouco essa. E os temas, eles ajudavam nisso. E aí, entrando na sua pergunta, que eu acho que é a pergunta mais difícil e que eu não sei se eu tenho a resposta, eu concordo assim, contigo que esse ano o Faça Você Mesmo ele tá com uma outra pegada. Porque a gente ficou... Eu, pessoalmente, teve o concurso em 2014, foi muito bacana. Se não me engano, foi o que o Aurus ganhou, né? Que tá saindo agora o financiamento coletivo do Rei, Uzi, né? Do Rei. Isso, que é um jogo sensacional. Não, minto. Esse foi em 2013. Em 2014 foi o jogo do Caio. Caio Romero. Mas, enfim. O que aconteceu? Pausa. Alguns colegas nossos, né, o Júlio Matos, o João Pedro, tocaram os 2015 e ele é um hiato. E a gente tava muito afim de voltar com ele. Só que eu acho que o Faça Você Mesmo ele é muito um termômetro da comunidade de desenvolvedores de jogos, assim, brasileiros, de RPG, jogos narrativos. E eu, pessoalmente, estou achando tudo muito parado. Não sei se é impressão só minha, eu também tive muito afastado, né, por uns anos, estava conversando isso com o Márcio, por questões pessoais, e eu estava achando tudo muito parado. Então eu falei, bom, talvez a solução seja a gente procurar pessoas que não estão participando dessa comunidade, e talvez não estão participando porque a comunidade que você entra, por exemplo, na Indie RPG, que é o grupo de Facebook que eu faço parte, a gente discute muito esses jogos e tal, a maioria são homens, brancos, de classe média. Lógico, tem pessoas que não se encaixam nesse modelo, né? A Lívia, a moderadora, que tá super frenética lá, o Alan, mas a ideia era, não sei, era assim, pensar, será que a gente consegue dar uma renovada na comunidade e ter jogos sobre outras perspectivas, outras experiências? Então, esse Faça Você Mesmo é um duplo experimento. É para as pessoas criarem jogos e para ver se a gente consegue que pessoas que geralmente não têm... a gente não vê a perspectiva delas em jogos aparecerem. Então, a gente pensou vários temas nessa pegada mesmo que o Márcio está falando, né? Assim, a questão de masculinidade é um tema. Você não é obrigado a usar, mas ele está lá, né? A gente tem 8 temas, você tem que usar 3. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu concordo, né? Eu, por exemplo, vou escrever um jogo sobre uma experiência que não é a minha, né? Como que eu faço isso? E pode ser muito difícil, ainda mais para o primeiro jogo, assim, né? Pensando que a maioria da comunidade é igual a nós, assim, né? Homens de classe média, brancos. Então, a gente tentou fazer um equilíbrio dos temas. Então, por exemplo, a gente tem temas que são mais
não tem muito como você fugir. Masculinidade, por exemplo, é um tema que você vai ter que falar daquilo ali. Então, e temas mais amplos. Galáxia, Fortaleza, cor, você pode levar cor tanto para a questão racial, como cor como uma questão cromática mesmo, né? Que tem alguns jogos que estão fazendo isso. Mas a ideia é botar aquela minhoca na cabeça da galera, assim. Se eu tiver que fazer um jogo sobre masculino, o cara vai passar por aquilo. Nem que seja por 1 minuto, ele vai pensar sobre como é que um jogo masculinidade funcionaria, sabe? Ele também pode se achar ridículo, por exemplo, se ele for querer fazer um jogo, sei lá, com alguma coisa nessa masculinidade, ele começa a ir pra uma linha meio machista, aí ele fala assim, olha, não, isso tá esquisito. Pronto, vocês já ganharam já um galardão lá no céu. Porque na hora que vocês estão fomentando na cabeça do cara que pegou, vou pegar masculinidade, vou fazer um jogo de um cara pegador, vai ter no meio do processo, pode acontecer com alguns deles se achar ridículo. Ele tá no meio do processo falando assim, não, isso aqui tá meio... Não, isso aqui não tem nada a ver. Sabe o que é? Então, isso aí já cumpre o seu propósito, né? O mesmo para pensar a masculinidade de outras narrativas. Então, quando a gente estava escolhendo os temas, a Lívia, que é uma das juradas, e ajudou a gente a escolher os temas em votação, né? Os juízes. E aí a Lívia falou assim, vai ter galáxia, vai ter masculinidade, dá para fazer um jogo sobre Anakin Skywalker. E eu comecei a rir, mas é isso, sabe? Assim, a jornada de um cara que tem essa dificuldade aí com o poder, né? Com o negócio do amor e tal, de ser o mais foda que o Obi-Wan. Eu falei, cara... dá pra gente pensar de várias formas isso, assim. Então, eu acho muito difícil mesmo fazer um jogo sobre experiência que não é a sua. Mas dá pra explorar uns temas, talvez não se colocando nesse lugar, mas o legal do RPG é isso, né? Não é um filme, não é um livro que tá a experiência acabada. Você põe um tema ali, põe uma mecânica interessante e fala, vamos experimentar isso juntos, sabe? Ver como é que funciona. É assim que eu vejo. Quer fazer uma pergunta, Ramon? Não, na verdade, o que eu queria até pontuar agora e trazer para vocês é que o que eu achei bacana lendo lá no Cyber Mamute, né? Passei o link do concurso para quem tá aqui no chat com a gente, é que o concurso ele tem regras bem definidas, né? Ele dá realmente essa guideline para quem quer entrar. Ali no YouTube já estava o Leandro comentando que ele é aspirante a game design, que quer desenvolver o jogo dele, perguntando se tem espaço para isso no FVM, e aí tá lá bem escrito que o FVM de 2018 ele quer pegar a galera, os novos criadores, né, nos novos nichos, não ficar, acho que sendo aquela mesma galera que já fez o 2011, 2013, 2014, repetindo e criando os novos jogos. E inclusive ele começa falando com as datas que já estão bem marcadas, né? Começou no dia 26 de maio agora, e as pessoas têm 2 semanas para entregar até o dia 10 de junho. Então é essa janela de criação que a pessoa vai ter que mandar o protótipo dela para os juízes serem avaliados, e tem aquele questionáriozinho que ela vai responder, né? Se é o primeiro jogo criado, finalizado, quais os temas que utilizaram, se tem alguma meta de design. É interessante porque é realmente o que o Rocha estava falando, que força, né, a criação de um jogo em pouco tempo. Isso achei bem bacana. E aí te perguntar, Rocha, como é que foi esse lance de definição dos temas? Como é que a galera se reuniu, sentou e falou, são esses, vamos fazer essa lista aqui, e fechou nesses temas? E aí até já passar para a galera que tá assistindo, os temas são 1 galáxia, 2 privilégio, 3 cor, 4 masculinidade, 5 fortaleza, 6 empatia, 7 tribos e 8 identidade. Foi tudo um processo. Quando a gente decidiu que queria fazer um concurso com uma pegada que a gente chegasse no público novo, que eu não sei se a gente vai conseguir, para ser honesto, assim, é uma tentativa. A Valéria, que é minha namorada, sempre comenta isso, assim, se eu fosse fazer, como é que eu ia fazer? Eu falei, então se você fosse fazer, o que você acha que seria uma coisa que você, quanto mulher, ia falar, pô, eu topo participar dessa discussão, desse exercício de design? Falar, para começar, os juízes são sempre vocês. Vocês eu, o Júlio, o João, o Igor, meus amigos, assim, que estão criando jogos há muitos anos, né? O Júlio Matos, que é o Júlio que eu tô falando, Eduardo Caetano. E aí eu falei, pô, realmente, né, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar um grupo de juízes diferente, assim. E aí a gente começou a olhar pessoas que são muito fodas da comunidade, que já participaram de vários concursos, já ganharam concursos,
mas que não se encaixam nesse perfil. Então a gente chamou, né? Ficou eu, o Eduardo e o Thiago, com um voto, nós três, que é a secular. Uhum. A gente chamou o Alan Silva, que inclusive o Cachorro Samurais, que é o jogo que lançou há uns anos que é atrás, muito maneiro, saiu no cara. Faça Você Mesmo. Com a mecânica de comer biscoito, cara, é muito maneiro esse jogo. É bem legal. É. E ele tem o Veridiana também, que é um jogo massa, também também foi criado em concurso, se não me engano. A gente chamou a Lívia Van Sugro, que também já participou de vários concursos, a Juliana Truitt também, e a Cecília. E aí, com essa galera, a gente começou a discutir os temas. Então, a gente pediu sugestão para os temas na comunidade, no Facebook, né, na Indie RPG, explicou a pegada do concurso, falou o que vocês gostariam dentro dessa pegada. E depois a gente sentou para discutir, votar e pensar os temas. Mas aí a ideia era sempre essa: equilibrar temas, por exemplo, representatividade, temas mais políticos, mais duros, com temas que também sejam temas de pegadas mais estéticas. Mais livres, né? Mais livre, que tem mais aberta interpretação. Por isso a regra de você pegar uma par e uma ímpar. Sim, exatamente. Isso Pelo menos. Porque a gente botou essas mais pesadas, se não me engano, na ímpar, e as mais estéticas ou com interpretações mais abertas nas pares. Ou ao contrário, enfim. E aí foi intercalar isso. Mas os temas surgiram um pouco disso, assim, de pensar coisas que a gente acha que seria legal que os jogos discutissem, ou diretamente ou indiretamente. Entendi. E como que fica a questão, porque muita gente vai fazer o jogo, eu mesmo estou preocupado com isso, e não vai ter tempo de fazer um gameplay. Ver se está muito demorado, se está muito rápido, se o jogo, sabe? O que você recomenda pro pessoal que, claro, tentando fugir um pouco do óbvio, né? Faça um gameplay, mas o que você recomenda, assim, talvez de guideline, até tal dia é melhor vocês começarem a terminar para começar a formatar, para ir fazer um gameplay, sei lá, o que você recomenda para esse pessoal? Por exemplo, quem tá agora sem ideia nenhuma, ele pode estar desesperado agora, que tá assim, caramba, eu não pensei, eu quero participar, mas não consegui pensar em nada. Esse cara, ele tá ruim na fita? Eu acho que não, porque tem o feriado. Eu acho que depois do feriado talvez as coisas comecem a ficar mais difíceis. Você não tem nenhuma ideia na segunda-feira, se é a pessoa que trabalha, estuda, a vida vai ficar mais difícil. Mas a gente sempre tenta pegar o Faça Você Mesmo num feriado, né? Era no carnaval, esse ano a gente não fez no carnaval, por alguns motivos, então tentando pegar agora o Corpus Christi. Porque às vezes você com uma ideia, eu lembro que eu já participei de outros concursos, obviamente não Faça Você Mesmo, e aí eu ficava assim, no ônibus, no trabalho, pensando na ideia. Aí quando eu tinha um final de semana, um feriado, eu desembolava ela ali, um esqueleto dela pelo menos, para continuar pensando no trabalho, pensando na academia, pensando no ônibus, aí chega em casa e escreve. Eu acho que o feriado pode ser esse momento de eu estaria desesperado depois do feriado, antes não. E, por exemplo, o prazo é já para a pessoa desenvolver o jogo inteiro, ou, por exemplo, depois ele pode mandar a primeira versão, algumas mecânicas, ele fala, putz, eu tinha que aparar aquele negocinho ali, mexer uma vírgula, não sei o que. Ele ainda tem algum tempo de mudar ou foi? É o que vai pro concurso? A primeira versão foi. E é isso que o Márcio estava perguntando, assim. Em outros concursos que eu fiz, eu nunca consegui fazer um playtest antes de mandar. Já joguei os jogos que eu fiz depois. A gente teve uma game jam de jogos digitais e de board game, onde a gente testou o jogo de um amigo nosso, o Marcos. Mas eu tava achando até assim, que luxo poder testar o jogo antes de mandar, porque isso é muito raro. O tempo sempre é muito enxuto. Então, eu acho que nesse primeiro prazo de 15, 16 dias, escreve um protótipo, tenta passar com mais clareza o que é seu jogo e como é que ele faz isso, mecanicamente. Manda. Aí, o que a gente vai fazer? Depois disso, se você tiver, lógico, tempo para fazer playtest, puder fazer numa stream, o que seja, melhor dos mundos. Mas eu nunca tive esse luxo, por questão de tempo, sempre é muito corrido, né? Então, mas depois que isso é feito, a primeira rodada são os próprios participantes que vão avaliar seus próprios jogos. Então, todo mundo a gente vai sortear. Cada pessoa que manda um jogo vai ler jogos de 3 outras pessoas e dar nota. Os jogos mais bem avaliados passam para a segunda etapa. Entre a primeira e a segunda etapa, essa foi uma sugestão até da Juliana, que faz parte do corpo de jurados, ela falou, eu sempre senti falta nos concursos que eu participava de um prazo. Depois que você recebe o primeiro feedback,
você fala, pô, isso aqui que a pessoa falou é verdade, o jogo ia ficar mais foda se tivesse isso. Então a gente vai dar, se não me engano, 10 dias ou 15 dias entre as duas etapas, ou para o camarada fazer um playtest, dar uma mexida, ou para incorporar o feedback recebido, para ir para os que forem para a segunda etapa irem já com isso incorporado. Ah, tá. Né? Então quem passa da etapa ele ainda consegue dar uma lapidada depois no jogo a partir do feedback que ele teve. Legal. Sim. Sem limite mas não é de fazer mas ainda vai ser um protótipo. É um protótipo. Não, assim, claro, cada um faz o que quiser com o seu jogo nesses 15 dias. Se o cara quiser escrever mais 20 páginas, eu não recomendo, mas dá. Ah, não vai ter limite de tamanho? Até agora a gente não pensou nisso, não. Mas... Depois da volta? Eu acredito, talvez a gente coloque, assim, dá para aumentar mais 3.000 caracteres, uma coisa assim. Pra ser muito honesto, a gente não pensou nisso, porque é a primeira vez que a gente faz esse intervalo. Mas o ideal pô, você vai receber pelo menos 3 feedbacks super qualificados, focados de pessoas que estão no mesmo processo que você. Então, dá um tempinho para a pessoa incorporar. Se tiver algo ali que faz sentido para ela, fala, pô, meu jogo, isso aqui bateu, faz sentido. Tem um tempo para ele escrever. Ou para fazer isso que o Márcio falou, você faz um playtest nesses 10 dias, né? Aí já dá para pegar um final de semana, joga com o pessoal, incorpora o feedback dos seus jogadores e vai para a segunda etapa mais... Rocha, eu vou falar um negócio. Eu posso estar falando de orelhada porque eu não entendo do assunto, estou fora do processo, mas eu acredito que vocês agora... A impressão que eu tenho, tá, de fora, com essas mecânicas que vocês criaram, essas regras que vocês criaram para o concurso, vocês vão ter um fôlego novo, uma empolgação maior para poder continuar no 2019, 2020, entendeu? Porque, realmente, como você falou antes, a gente estava comentando, não vamos queimar pauta, viu? Agora eu vou lembrar do que a gente falou antes. O pessoal está reclamando muito da quantidade de palavras. 5.000 palavras é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Uhum. Quando a coisa é muito solta, não tem muito desafio, que nem foi falado aqui também. E a minha ideia inicial... ela tinha meio que um lorezinho de leve ali, uma regra que eu não sabia muito bem como é que ia ser ainda. Eu liguei a stream, comecei a trocar ideia com a galera gostou, tal, mas era praticamente assim, só a ideia, não tinha ainda uma coisa muito, muito, sabe, concreta. Aí eu falei assim, não, cara, eu tenho que focar nesse tamanho do jogo, é 5.000 palavras. Se eu chegar no final das 5.000 ver que tá com muita regra, tem que passar na navalha. E isso é legal, porque eu acho que isso que vai dar uma diversificada na galera. Claro que talvez pode ser que alguém mais medalhão vença o concurso ou apareça. Mas só o fato de estar entrando mais gente, pessoas aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, aprendendo a lidar com o concurso desse tipo de coisa, vai se empolgar para uma segunda, para uma terceira edição. Então, assim, eu acho que esse tipo de formatação que vocês estão dando tá bem legal, cara. Valeu. E um dos pontos que, além dos temas, né, tem as metas de design. E aí tem as 4 metas, né? Transmissão, redução, jogos para redução de desigualdades, tipo isso, mas diferente, e os limites são tênues. Por exemplo, essas metas, a pessoa escolhe uma ou deveria tentar agregar as 4? Como é que funciona? Eu achei que a parte dos temas, ele até... fica bem claro quando você fala, tem a mecânica que você escolhe o par com ímpar, né? Tem que escolher 3 e tal. Mas das metas, por exemplo, eu de fora fiquei meio na dúvida. São todas uma só? Como é que funciona as metas? Tá. As metas eu acho que ficaram um pouco confusas mesmo, porque eu até recebi uma pergunta sobre isso hoje no Facebook. Talvez seja o caso de reescrever isso. Mas, enfim, eu acho que dá para explicar. Mas aí, só voltando um pouquinho no que o Márcio falou, eu espero que isso aconteça, né? Assim, que tenha mais gente nova entrando. E o limite, um negócio que a gente estava conversando antes, né? Para não queimar a pauta, o limite é a coisa que está dando mais reclamação. 5.000 caracteres, pô, meu jogo já está com 4.999 e não tem um monte de coisa para fazer. Mas é isso, assim, é tentar criar um limite, pensar também que o outro... um coleguinha vai ler o jogo, né? O Márcio vai ler o meu jogo, vamos supor, né? O jogo do Rafael, e aí eu mandar para ele um jogo de 25 páginas, ele não vai conseguir ler, porque a vida de todo mundo é corrida, né? Correria, então, pensar nisso, o jogo ele vai ser feito para ser lido por várias pessoas à medida que for passando das etapas. Então não dá pra gente mandar para um juiz 4 jogos de 40 páginas cada um, porque é sacanagem. Mas além disso é isso, é focar no que você quer fazer, no que você faz bem. E no primeiro ano, é engraçado que cada concurso é um aprendizado. O primeiro ano a gente não botou isso. Então a gente recebeu, sem brincadeira, jogo de 50 páginas de Word, e aí que era muito cenário.
Ah, não tem nada contra cenário. Você vai ver aqui tem Eberron, tem um monte de coisa que é só livro de cenário. Mas a gente nunca tá fazendo, não é um concurso de cenário, né? Então, se o cara me manda 10 páginas de no início, tinha o Deus da Sombra, o Deus da Luz, aí não sei o que ela fala, bicho. A gente quer ver o tema do jogo e a mecânica, né? E dá pra você fazer esse jogo sobre sombra e luz falando, ó, era isso, era sombra, era luz, a mecânica e tal, não sei o que, assim que funciona o jogo. Os personagens são assim. Depois, no futuro, quando você for lançar seu jogo ou colocar na internet, você escreve seu cenário. Então a ideia era meio essa, né? E aí, as metas, elas foram uma novidade que a gente introduziu. O nome completo dela, e eu acho que isso foi um vacilo nosso, porque o nome completo dela é Meta Alternativa de Design. Só que a gente tem chamado delas de metas de design, não sei porquê. E tira o elemento importante dela, que é o fato dela ser opcional. Mas qual que é a pegada? A gente começou a pensar em limitações. Eu adoro limitações. Eu acho que limitação é o que faz a cabeça da pessoa ser criativa. Com certeza. Eu sou arquiteto e quando eu pego um terreno em declive, com uma árvore no meio e uma pedra, é muito mais legal do que um terreno enorme, plano e que não tem nada. Assim. Com dinheiro à vontade, assim, à vontade. Pois é, a gente gosta muito da limitação. Só que a gente entende que tem uma dicotomia aí. Uma coisa é fazer um concurso para iniciante, outra coisa é encher ele de limitação. Porque a limitação ajuda um pouquinho, mas você faz um jogo que só pode usar tal e tal coisa, de tal jeito, você também inibe quem tá começando. Então, engraçado, até interromper muito rápido, porque foi quando eu entrei lá na comunidade da Indie, e vi a galera que já tava comentando o jogo, cara, o Júlio Matos é uma máquina de fazer jogo. E aí... De fazer capa de jogo, né? De fazer capa de jogo, cara. Começa a pensar o jogo a partir da capa. O Júlio é muito Mas não quero me gabar não, o meu já tá com capinha também, tá? Aí, já tem galera aparecendo lá. Só que o Júlio Matos é o Márcio Moreira que deu certo. Ele consegue terminar o jogo dele. Demais. Mas, pra galera que tá começando, eu acho que realmente pode dar uma travada, né? Se você botar muito limite. E aí, é nesse sentido que conversa o lance das metas serem mais abertas, tipo, serem até opcionais, alternativas. Se a pessoa não quiser seguir nenhuma meta, ela ainda consegue mandar o jogo dela. Sim. Tá. Acho que a ideia é essa. A meta, a gente deu 8 temas, né? Aqueles cor, masculinidade, enfim, né? Fortaleza, identidade, a pessoa tem que escolher 3. E a gente colocou 4 metas que são alternativas de design. Se o cara pegar uma meta, ele troca por um tema. Então ele pode fazer um jogo que é só sobre 2 temas e usando uma meta. Só que as metas, elas engessam muito mais. Então, por exemplo... Eu pensei em uma coisa mais mecânica. O tema é uma coisa mais estética. Exatamente. Por em si é mecânica, mas é mais estética. Isso. Então, por exemplo, uma das metas alternativas de design é essa que chama transmissão. Que é a ideia de que é um jogo que ele não pode ser feito para jogar presencialmente. Tem que fazer para jogar ele por Telegram, por WhatsApp, por stream. Mas, assim, isso tem que estar... Não pode ser um jogo normal, onde você fala assim, jogue por stream. Então, o seu jogo tem que ser um jogo que a mecânica é pro stream, sabe? Um jogo que a mecânica é para jogar num grupo de Facebook. Você vai criar um grupo, todo mundo que entra lá, o jogo começa. Sei lá. Então, ele é muito mais restritivo. Eu acho sensacional, assim, eu gosto dessas coisas que fazem me pensar dentro de uma caixinha muito pequena, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com aquilo. É opcional, então as metas, elas fecham muito mais o espaço do design, do criador de jogo. E eu vou aproveitar para continuar, agora que a gente entrou nesse assunto de meta de design, e começar a falar um pouquinho do meu, já que a gente está indo para a reta final do episódio, a gente não tem, né? Então eu vou aproveitar aqui para poder tirar minhas dúvidas, e aí, tirando dúvidas de alguma coisa que possa estar rolando, deixa eu aproveitar, que eu sou dono dessa bagaça, então deixa eu aproveitar aqui, que a galera do chat também pode, mas eu tô aqui no áudio, a casa é minha? Pô, né? Tô aqui de pantufas. É justo. Então, assim, eu tinha escolhido inicialmente transmissão, só que ia ser uma parada muito assim, que nem você falou, pode jogar por online. Aí depois eu falei, não, vou fazer uma parada que precisa de um aplicativo de mensagem instantânea. Ou Telegram, ou WhatsApp, ou Messenger. E aí ficou um negócio muito truncado. Eu não estava conseguindo evoluir. Não tava. E aí eu peguei uma ideia que estava adormecida, trouxe ela aqui para frente, e dei umas adaptadas, e aí mudei minha meta de design para tipo assim, mais diferente. Tá? E aí veio na minha cabeça... Eu não queria perder muito tempo com mecânica. Explica pro pessoal o que é essa meta, só para quem tá vendo.
O tipo acima diferente é você utilizar alguma coisa que o pessoal não... Como é que eu vou falar? É amarelinha... eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Existe um jogo chamado Dread. Esse jogo de RPG Dread, ele usa Jenga. Aqueles bloquinhos que você vai empilhando. Isso aí se enquadra, né? O Dread se enquadra nisso aí, não se enquadra? É o melhor exemplo. Então, você tá jogando Jenga de uma maneira diferente. Na verdade, você tá botando um layer narrativo ali. E aí, quando a torre cai, as peças todas caem, alguém morre. É isso o jogo de RPG. Não tem dado, você vai tentar dar um golpe em alguém, você tem que tirar a peça assim, conseguiu dar o golpe. Aí vem o outro. Terror, né? Vai criando aquela tensão. Terror, ainda dá atenção. E que você sabe que uma hora vai dar ruim. Isso aí que é legal. Sim. E aí eu pensei, um dos temas é cor. O outro é identidade. Eu tô fazendo terapia, a cabeça já vai a mil, pensando em imerso nesse mundo um pouco. E eu pensei, eu vou tratar o jogo, ele vai ser para 4 ou mais jogadores, todo mundo vai jogar com um personagem. Todo mundo. Só que cada um é uma cor. E cada uma dessas cores vão representar uma faceta dessa personalidade dessa pessoa. E qual é a mecânica que vai estar por cima disso? Uno ou Cancan. Você vai usar o baralho de Uno ou Cancan. Se você não tiver acesso a isso, tem um modo de você fazer a correlação com o baralho normal. Espada é azul, ouro é amarelo, paus é verde e copas é vermelho. E aí você, por exemplo, você tá narrando e o cara tá jogando com o protagonista. A cena no momento é assim, eu sou o narrador e um outro jogador é o protagonista. Aí eu dou uma situação, porque ali no topo, a carta que tá no topo do descarte tá assim, 3 vermelho. Ou seja, o vermelho é a cor da emoção, da agressividade, da violência. Então é uma cena de ação. Você vai poder resolver aquela cena colocando ou o mesmo número e mantendo a cor. Não, ou o mesmo número e mudando a cor, né? Você vai mudar e vamos supor, eu boto aqui um amarelo. O amarelo é a cor do social, da alegria, da jovialidade. Aí você coloca ali, então, em vez de você resolver com agressividade, você resolve com o social, de maneira social. Vai ter que narrar isso. Ou você bota a mesma cor e bota um outro número. E aí, se você tiver um número maior, você é bem sucedido. Se você tiver um número menor, você fracassa, entendeu? E aí eu falei, pô, cara, é isso, velho. E essas cores, elas vão ditando tudo, porque no final do primeiro ato, porque além de ser um jogo cooperativo, narrativo, ele também tem um pouco de competitividade, porque quem bater no Cancan, quem bate primeiro, vai poder narrar a virada. E se for no terceiro ato, quem bater primeiro vai dar a conclusão do personagem. É a história. Entendeu? Exatamente essa pegada assim, que a gente queria passar. Então, o jogo tá pro jogo de Cancan e Uno. Eu falei, é nessa que eu vou. E é exatamente essa ideia da meta. É pegar um jogo que já é popular, que as pessoas já conhecem, sei lá, o 21, ou Uno, ou sei lá, Amarelinha, ou a Jenga, né? E falar, bom, como é que eu faço isso contar uma história, né? A partir desse artefato que todo mundo conhece já, em alguma medida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta rapidinha, cara. Desculpa te cortar. Que me acometeu. Jogos que nem o Dread, que nem esse que eu tô formulando e tal, ele não tem nenhum problema com questão de copyright por estar usando um outro produto para poder fazer o jogo? Eu acho que não, porque esses jogos... Eu não sei o caso do Uno, por exemplo, mas o Jenga não tem copyright, assim, são jogos... Eu acho que são jogos meio de quase domínio público. Eu não sei como é o Uno, acredito que não seja esse o caso. Mas ainda assim, eu acho que para um protótipo, eu acredito que é fair play, sabe? Assim, vale, E aí depois, se for o caso, sei lá, você achou muito foda e quer lançar e tal. Aí você faz um baralho específico para ele que tem esses elementos principais, assim, que você quer usar. Porque só vai se usar as cartas. E vai ser muito... As pessoas vão falar, é um jogo ali do Márcio que é muito parecido com o Uno. Sim. E vai apresentar também para uma galera nova que tá chegando, que joga Uno, e aí é exatamente isso que você falou, e a pessoa vai ter a familiaridade com a narratividade. Eu acho que essa meta, que eu também acho super legal, é isso, é botar, pô, vamos jogar aqui a dedonha, sei lá como é que, depende, cada região do país chama de um jeito, mas de um jeito diferente, assim, a ideia é tipo isso, mais diferente por isso, sabe? Vamos fazer aquilo que a gente faz desde criança, mas de um jeito mais maluco.
E eu acho que o seu jogo tá exatamente nessa pegada, assim, né? É um ótimo exemplo, assim, de jogo assim. O Lava Border perguntou aqui na Twitch, e uma coisa até que eu vi também lá, falando hoje na comunidade da Indie. Ele perguntou, vai ter problema ter ou não imagem? Isso vai influenciar? A galera fica meio nessa, né? Tipo, que vai ter que já ter ilustração, ou até as capas que o pessoal tá botando. Como é que funciona isso pro concurso, Rocha? Primeiro, as pessoas que pensam isso, elas estão certíssimas de pensar isso, porque a culpa é nossa. Quando o João Bogeia ganha, a gente manda um recado claro. Tipo, você tem que ser um designer gráfico fodão. A versão preliminar do Abismo Infinito do John é quase igual à final, esteticamente. E é lindo. E isso é uma droga, porque... Não é sobre isso, não é um concurso de design gráfico. Eu mesmo sou um fracasso, não sei fazer nada. Então a ideia a gente vai avaliar só o texto. Tá? Eu, inclusive, sou muito tentado a pensar nos próximos concursos a gente pedir arquivo só de texto. Mas tem gente que pensa muito dessa coisa gráfica. Tipo o Júlio. Ele vai dizer isso. Ele fala, primeiro eu faço a capa, depois eu vou pensando no meu jogo com base nos elementos que estavam na cabeça quando eu fui fazer na capa. Eu falo zoando, mas ele realmente faz a capa primeiro. Porque é assim que ele funciona. O Eduardo Caetano também, o John, pessoas que são talentosas ou que trabalham com arte, talentosas esteticamente, né? E trabalham com arquiteto, artista plástico, cara, né, designer. Essas pessoas funcionam de outro jeito na cabeça delas. Então seria sacanagem também. Mas a resposta curta e grossa é não. Já teve jogo que ganhou, que tinha só o áudio, se não me engano, ganhou, só tinha texto. A gente vai avaliar a mecânica. Não adianta mandar um jogo lindo, maravilhoso, que se ele não se propõe, a fazer o que ele não faz o que se propõe, não usar as metas, ele vai rodar. Que bom, porque a capa do meu tá parecida com a do Júlio Matos e não tem muito a ver com Uno nem Cancan, porque ele se chama Matiz e o I do Matiz é um pininho do jogo detetive vermelho. E não tem pininho nesse jogo, cara. É só verdade, carta. É verdade. Entendeu? Então assim, eu botei um pininho. Porque não tinha pininho. Não, a gente... inclusive é algo que é importante discutir, porque quando a gente for fazer a primeira rodada de avaliação, os participantes vão julgar os jogos uns dos outros, a gente vai deixar isso claro. Não julga a arte, não julga a estética, julga a regra, julga o texto, julga o tanto que ele cumpre, o que ele se propõe, porque esse negócio da arte é muito desigual ao mundo. Tem gente que é muito boa nisso, tem gente que é um fracasso. Eu, quando o Márcio bola as telas aqui pro canal e tal, eu fico olhando e falo, cara, se eu tivesse que ficar 3 meses sentados de frente para um Photoshop, não ia sair isso, cara. Realmente, quando a pessoa tem... Se eu ficasse 3 meses de frente pro Photoshop, também não ia sair isso também, Ramon. Não, cara, tu é sinistro. 3 meses... Agora, uma dúvida que me surgiu, por exemplo, é justamente essa questão de 3 game designers, né, que estão participando, 3 criadores, 3 não, na verdade, um criador vai pegar 3 jogos de outros criadores para ficar com ele, para ele julgar. Como é que você dá uma nivelada em que o nível de julgamento que os criadores vão fazer dos jogos dos outros? Eles vão receber um manualzinho, tipo, olha, verifique isso, e isso, o que conta é isso aqui. A gente fez assim nos outros anos e funcionou muito bem. Então eu tô com a esperança que esse ano continue funcionando, as coisas não quebrem. Que é mais ou menos isso. A gente dá uma guideline e fala, olha, você vai jogar 3 pontos. Por exemplo, teve ano que era o tanto que o jogo é jogável, tanto que ele completo no sentido de que você consegue sentar e jogar ele, não tá um texto pela metade, como que ele usa as metas e como que ele faz o que ele se propõe. E aí, vamos supor, aí nisso a gente fala, você vai dar de 1 a 3 para cada um desses elementos. Mas a gente escreve geralmente ali uns 2 parágrafos sobre cada item, explicando o que é que a gente quer que seja avaliado e manda isso para todo mundo. E aí, o bom também por ser cada um ler, por exemplo, 3 jogos, que eu acho que vai ser o número que a gente vai ter esse ano, de avaliações mútuas, é que dá uma nivelada também, né? Porque tem gente que pega mais pesado, que dá nota mais baixa em geral e tal. Uma coisa que eu gosto de fazer é botar uma graduação mais baixa, tipo de 1 a 3. Porque aí você põe de 1 a 10, aí tem um cara que odiou o jeito que você usou o tema, te dá 2. Isso te ferra na média no final. Puxa muito para baixo. Isso. De 1 a 3, 1 a 4, a gente consegue dar uma nivelada. O cara que tá com 3... pegou um juiz mais mala que deu 1 para ele, e a gente vê também, a ideia é que todo mundo tá avaliando o jogo de todo mundo, e então assim, cara, mas ele pode dar 1 para todo mundo, pode, mas assim,
bem mongol fazer isso, né? Vamos E combinar. outra, né, bacana? Você ganhar também, o maior prêmio é você terminar teu jogo, né, cara? E todo mundo lê a avaliação de todo mundo. E o que a gente pede muito é que as pessoas também escrevam, além dessas 3 coisas, escrevam sugestões ou críticas. Então, pô, ó, jogo do Márcio, tá bacana, mas eu pensei que a dinâmica das cenas pode funcionar usando a mesma mecânica, mas assim, a dinâmica como cada um a vez vai de cada um podia funcionar de tal jeito. Então a gente incentiva muito isso, sabe? Ó, teve no 2014, teve gente que fez playtest do jogo dos outros nessa fase. Falou, pô, consegui fazer um playtest aqui sábado, isso aqui funcionou, a gente não entendeu essa regra. Pô. Então, isso é muito raro, mas acontece às vezes, sabe? Então, eu acho que é isso que o Márcio falou. Para mim, o mais legal do concurso, eu gosto, eu tenho esse lado competitivo, eu acho legal saber que, pô, passei de fase, pô, não passei aqui por um ponto. Mas o mais legal é ter o feedback e ter o jogo pronto, sabe? Assim, um protótipo, falar, pô... E nada impede do cara depois pegar esse protótipo, botar debaixo do braço, terminar ele e tentar publicar. Igual o Alan fez com o Cachorro Samurais, por exemplo. O Aurus, né? Lançou, esgotou, tá saindo outra tiragem. Mas o Aurus ganhou. O Aurus ganhou, mas a versão... Eu tô falando no caso de quem não ganha. Ah, tá. Mas tem vários assim que saíram, né? O Mauro está 5 anos debaixo do braço do rei, agora que tá saindo, ganhou em 2013. Mexeu tanto nesse jogo, porque o fato dele ter ganho, faça você mesmo, um Abyss Infinito, não quer dizer que ele tá pronto. De forma alguma, ele tá pronto pro que o concurso pede, que é usa os temas, faz o que ele tá se propondo, fim. Aí... Eu penso, sabe como, pra ficar fácil pra galera? Pensa como um quick start, galera. Isso. Faz o teu jogo como um quick start. Esse termo é mais familiarizado pra vocês, entendeu? Pega um quick start de um jogo complexo pra caramba e vê quantas páginas tem. Agora, pensa num jogo menos complexo do que isso. Proporcionalmente também vai reduzir o quick start. Entendeu? Exatamente. Então tem que focar nisso. Exato. E depois, ganhou, não importa. Gostou do projeto? Quer continuar? Incorpora o feedback, faz playtest, vai expandindo aos poucos, sabe? A ideia é quase que um Kickstarter, assim, é um chute primeiro. Não quer dizer que você vai acertar o gol de primeira, sabe? Você vai dar um início no projeto. Bacana. E aí, Márcio, como é que tá o teu hoje, dia 30 de maio, e agora a gente... Ele tá com 1.600 palavras, só que ele já tá tudo na minha cabeça já. Só que quando você bota no papel, outras coisas aparecem. Eu tenho que tomar cuidado para que essas coisas não adicionem mais coisas. O que eu gostei, que eu mesmo usando, eu tô usando cor, e pô, tem cor pra caraca. Eu tô usando o tema de identidade. O jogo, ele é assim, a capa vem assim, Matiz, um jogo narrativo de conflitos de identidade. Ou seja, é todo mundo jogando com um herói só, um personagem só, que ele tá vivendo algum tipo de conflito. Pode ser um padre que está sofrendo tentações, um idoso que está passando por uma nova experiência sexual, pode ser um guerreiro que protege a vila, mas de noite vira uma fera assassina, pode ser qualquer coisa. E cada um dos participantes vai interpretar um desses conflitos. Então, eu não estou abordando diretamente questão de gênero, identidade, mas tem muito espaço para trabalhar. Pode ser que a pessoa utilize o jogo para isso, né? Entendi. Seu jogo ele dá uma estrutura para esse tipo de história. Isso, porque está trabalhando com conflito de identidade. O que é? Hoje a gente fala muito de identidade, é o que eu sou, não o que você diz que eu sou, entendeu? Então, o jogo ele fala muito disso. Só que, infelizmente, não tô querendo dar uma de mimizento, não é isso. Infelizmente, mas felizmente, tá? Por causa das 5.000 palavras, não tem como fazer esse discurso todo, entendeu? Tem que logo botar no papel e contar que a galera vai ver esse layer por baixo. É um jogo de conflito de identidades, velho. Então tá dentro, entendeu? Sim. Mas eu acho que a galera vai pegar, assim, porque tá todo mundo nessa mesma batalha. Que tem temas que você vai usar que estão super explícitos. A cor, por exemplo, no seu caso. E tem outros temas que você usa ele meio de quebradinho ali, porque ele tá ali, mas ele tá num nível mais... Ele não tá, às vezes, tão explícito. Às vezes ele tá numa mecânica, então não tá no texto. Mas eu acho que o que a gente espera é que as pessoas tenham essa visão, assim, de que... Que os temas, vai ter um tema que tem primazia, mas tem tema... Eles têm que estar ali. Estando ali, sendo importantes, joia. Isso aí. E até, cara, pra gente... já se encaminhar pro final e terminar o nosso videocast, é justamente o final do que tá lá no concurso, que é discuta sua criação. E já tá lá na página do Cyber Mamute, já tem alguns jogos ali, que já tem os documentos, já tem
o tópico de discussão no Facebook, pra galera poder comentar e tal. E perguntar, Márcio, seu jogo, você acha que ele já Vou botar. Então, mas você acha que, pelas ideias que você já tem, ele já tá numa etapa que já poderia entrar pra discussão? Ou você acha que ainda queria desenvolver um pouco mais? Cara, a discussão você pode colocar desde o embrião. Tô certo, Rocha? Sim. Você não precisa esperar. No caso, eu tô demorando um pouco mais por uma questão de escolha minha. Porque eu ainda tava muito indeciso e agora eu cheguei num ponto de... Na aviação, o pessoal fala de ponto de não retorno. Não tem mais como voltar. A gasolina já passou da metade. Né? Contextualizando com a época de hoje, datando o episódio. Então, assim, eu não tenho mais como voltar. Então, agora acho que tá bom de colocar lá e pegar esses feedbacks. Porque antes a minha ideia era fazer Super Sentai. Eu vi galáxia, vi cor. Pô, Caraca, eu vou fazer uma parada de Super Sentai, velho. Cada cor é uma classe. O preto é o porradeiro, o vermelho é o líder. O coisa você joga e cria e tal. É maneiríssimo. Só que ia dar muito mais de 5 mil. Porque eu ia querer colocar tipo de monstro, eu queria colocar robô gigante, regra de robô gigante. E a parada é jogo narrativo. É quase um microjogo, sabe qual é? Sim. É jogo no estilo que Igor Moreno faz, sabe? Que é que ele vê um meme na internet e cria... É outra máquina, né, cara? É uma máquina. Aquele cara é uma máquina, entendeu? Então, assim, nesses caras que eu tô focando, assim, e falando assim, não, o que o Igor Moreno faria? Não, o que o Júlio Matos faria? E eu tô cortando, cara. É que nem trabalho de escritor, é saber desapegar, porque aí depois aquela mecânica eu uso pra outra parada. Entendeu? Esse jogo do Matisse, de início, ia ser 3 mestres e um jogador. 3 ou mais mestres e um jogador. Aí eu pensei, pô, cara, por que eu não boto só mestre jogando com um personagem de um jogador invisível? De um jogador que não tá na mesa. Entendeu? E interessante isso. Aí trabalhei em cima e gostei. Ficou mais simétrico. Então, a gente... Quando coloca no papel, a gente vai tendo ideia e quando vai trocando ideia. A maioria dos meus pivôs de ideia foi quando eu conversei com o Diego Basinello. Eu conversei com ele já 2 vezes, queria um parceiro meu, a gente tá desenvolvendo um outro jogo, mas um jogo maior de terror. E eu falei pra ele, Diego, o que você acha disso aqui? Aí o Luciano, ele gostou, fez algumas críticas, mas não foi tão cruel quanto o Diego, mas o Diego, pela crueldade dele, eu tive mais retorno, porque eu pude pivotar, mudar bastante coisa, e eu nem tive tempo de mostrar pra ele as minhas mudanças, mandei o arquivo pra ele, ele vai ler, ainda vai me passar, mas ele é praticamente já o coautor desse jogo, assim. E aí, acho que a minha pergunta final pro Rocha, né, e seguindo esse tema como é que a galera lá da Indie RPG, né, que é o nosso grupo principal que a gente tem aqui de game design independente, vê essas questões as discussões, assim, os jogos que surgem lá e como é que ela tá aberta a pessoas novas que estão querendo entrar agora no meio de criação de jogos e fazer o RPG dela. Como é que uma pessoa que não é do meio da indie, né, não tá mais lá, como é que ela consegue se chegar e ficar à vontade? Porque eu, quando entro lá, às vezes, embora eu esteja aqui no meio fazendo stream, jogando e tal, não sei o que, eu expliquei que eu não entendo de game design, não é minha pira, eu não quero criar jogos e tal. E às vezes, quando eu chego lá e tem umas discussões, né, mais aprofundadas de teoria de jogos, não sei o que e tal, pode fazer a pessoa ficar um pouco retraída. Como é que pro concurso do Faça Você Mesmo nivela esse nível de conhecimento? Como é que vocês estão tocando isso para quem for novo e chegar lá? Cara, essa é uma ótima questão, porque é um grupo grande, para mim, assim, é um dos maiores grupos que eu tenho 2.000 e tantas pessoas, e aí você não consegue controlar todo mundo, né? Assim, as pessoas, a gente tem as regras e tal lá no grupo, porque eu sou um dos moderadores, mas tem 30 moderadores. Mas na época do Faça Você Mesmo, eu pelo menos estou vendo uma coisa legal que linka com aquilo que a gente estava discutindo antes. Tá entrando muita gente nova, e eu acho que vai entrar mais hoje, né? Assim, porque eu acho que a gente vai divulgando o concurso nas comunidades, tem 20, 30 mil pessoas, RPG Brasil e tal, não sei o quê. E tem entrado muitas garotas, por exemplo, né? Então eu acho muito legal, porque a gente está alcançando esse público de pessoas que geralmente não são o público de criadores de jogos ali da indie, né? Que a maioria é homem e tal. Mas enfim, como que a gente tem recebido essas pessoas? Eu acho que tem acontecido, o Márcio também tá lá e tal, eu acho que tem acontecido bem. As pessoas geralmente têm entrado lá e falado, pô, tô pensando num jogo de tal e tal jeito. Pensei em tal mecânica, o que vocês acham? A galera vai lá, dá sugestões. Teve um camarada que falou, tô precisando de inspiração de jogo assim, porque eu nunca fiz jogo desse jeito. O pessoal, pô, dá uma olhada no Fiasco, se puder, que é um jogo que eu acho que é uma boa sugestão, por exemplo. Então,
Eu acho que é uma comunidade que ela é difícil, vou ser honesto. Eu acho que ela não é exatamente o lugar mais amigável para iniciantes, porque você tem muitos anos de discussão de design e tal acumulado, então a galera cria um linguajar próprio, e isso é horrível. E a gente não, é muito ruim em resolver esses problemas. Dito isso, o Faça Você Mesmo acho que é um bom momento para entrar, porque todo mundo sabe que é um momento onde várias pessoas estão começando nessa discussão. Não, o grupo Então quem já está boom. mais tempo, fala, O grupo disparou. o grupo aumentou pra caramba, a movimentação, muita gente postando seus, pô, tô fazendo isso aqui, tô pensando em tal tema, tô pensando isso aqui, que jogo vocês acham que é uma boa dar uma lida? É um momento de muita sugestão, muito críticas amigáveis, falo, pô, isso aqui, será que você fizesse igual tem ali no Menera, será que não ia ajudar? Será que você usasse essa mecânica aqui, que, não sei lá, tem no Fiasco? Então a gente tem, é um momento que eu acho que eu sugeriria que as pessoas entrassem. Mas não acho que é essencial também, né? Uma das coisas que a gente... Acho que você estava colocando aí na tela do Twitch agora há pouco, a gente já está colocando alguns jogos que estão tendo desenvolvimento aberto, né? Na página do concurso. Isso. E aí, se alguém fizer pedindo, eu tenho meu blog... eu estou desenvolvendo ele aqui no Google Docs. Enfim, eu gosto de discutir ele no Twitter usando tal hashtag. A gente coloca lá, não tem problema. Né? O bom da Índia é que é lugar onde está todo mundo. Que desenvolve, tem 2.000 pessoas e umas 300 estão ativas discutindo esses jogos. Exatamente, né? Você tem um feedback ali na hora, cara. Eu acho que tá muito legal. A movimentação do grupo tá muito maneira pro concurso, cara. Até dar os parabéns para vocês em relação a isso. Ficou muito legal. Eu, né, que não conheço e tudo, mas vendo... conheço os nomes da galera que está sendo como juiz. Eu sei que é a galera que gosta muito de game design, curte muito o rolê e com certeza tá capacitada para tocar. E a comunidade tem reagido pelo menos muito bem nos comentários que eu tenho visto, nos posts, e vocês estão, cara, de parabéns mesmo. Fiquei aqui no nosso videocast de orelha fazendo pergunta, mas já te agradecendo por ter vindo aqui. E eu vou passar a bola para quem vai fechar o programa, é o Márcio, né? Que foi o nosso idealizador do videocast, é o nosso game designer do Perdidos no Play, criador de jogos. Frustrado. Não, frustrado não, que agora você terá um jogo pelo menos, e quiçá esse ano ainda fecha o segundo com o Diego lá. Então, Márcio, a bola é tua. Pô, cara, agradeço pra caramba aí o Rocha por ter vindo aqui. Acho... Devia ter, os amiguinhos deviam chamar muito mais amiguinhos aí, o pessoal que tá no chat aí devia chamar mais amiguinhos, porque o próprio cara da organização tirando dúvidas, estando aqui para conversar, para falar sobre o concurso, isso é muito bacana, muito legal. Agradeço pela iniciativa também, o grupo lá de Indie, cara, ele disparou em comentário, a galera começou a falar desembestadamente, minhas notificações de Facebook, quase sempre a coisa lá da Indie. Quero agradecer pra caramba mesmo. Quero agradecer a galera do chat que compareceu, o pessoal que esteve aqui, YouTube, Twitch, todo mundo que veio. Não desista, vamos parar de se auto-sabotar, vamos fazer jogo, vamos criar, porque a gente gosta disso, cara. A gente gosta dessa parada. Eu, quando invento minhas mecânicas doidas lá no jogo dos outros, lá no Mago, por exemplo, no nosso stream, aquilo ali é um pouquinho do meu jeito de desanuviar minhas frustrações de game design que não consegue colocar nada pra fora. Mas quando eu vi esse concurso, eu vi como uma porta de escape aí pra... Com certeza eu vou conseguir agora, tendo uma meta, botando uma pressão, eu vou terminar. E eu agradeço a vocês por isso aí. Então valeu. Rocha, quer dar o seu recado, cara? Falar um pouco da Circular, explicar pra galera, fechar e dar uma conclusão do concurso pra galera que tá entrando. O microfone é seu, fala aí. Acho que agradecer o convite aí, né, do Rafael, principalmente o Márcio, já tá empolgadaço no grupo lá desde os primeiros, né, no outro dia teve stream já, e enfim, na pilha. Eu acho que é isso, assim, não adianta fazer o concurso se não tem gente empolgada para discutir, para receber as pessoas novas. A gente só joga a ideia e vê se cola, né? Eu tô feliz que depois de uns anos sem concurso tá colando de novo, assim, que as pessoas estão empolgadas e eu gosto muito de ver, assim, anos depois, o que virou cada jogo, né? Tem jogo que não vai para frente, tem jogo que vai, tem jogo que o cara fica feliz, pô, fiz o jogo, deixa lá em PDF, na internet, ok. Cada um faz o que quer com aquilo, mas eu fico muito feliz de ver as pessoas igual o Márcio, né, que tem essa angústia de criar jogos, de criar mecânicas, colocando para fora para as pessoas verem, testarem, brincarem com seus jogos e tal.
Mas é isso, assim, acho que eu tô mais aqui como faça você mesmo, né, parte de um grupo, do que como secular, assim. Eu queria agradecer, dizer que a gente tem ainda até o dia 10, então ainda tem aí um feriado, um final de semana pela frente, dá para fazer muita coisa. Dá tempo. Tá. Uma coisa que eu posso garantir, assim, é que as pessoas que estão participando estão tão empolgadas quanto o Márcio, então todo mundo vai ler os jogos um do outro com muito ânimo, com muita vontade de contribuir, não é para detonar ninguém. E os juízes são um grupo sensacional, de pessoas que já passaram por isso várias vezes, que manjam muito de design, mas também estão, assim, super afim de receber, sabe? De falar, quero ler, quero comentar, quero suportar o pessoal que está criando o jogo pela primeira vez. Então, cola, que eu acho que é uma boa hora para começar, para quem está afim de começar. E é isso, assim, agradecer mais uma vez. Show de bola. Show. Então, valeu, galera. Obrigadaço, Rocha. Obrigado, Márcio. Todo mundo que estava aqui no chat. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, senhor. Até mais.